Estamos aí para mais uma aula, mais um vídeo de Fundamentos para a Educação Especial, de Sueli Fernandes, da editora Saberes, continuando a leitura desse livro, do mesmo ponto onde paramos no vídeo anterior, que é na parte que fala ali, então, do papel da educação especial e seus profissionais, né? E a gente parou ali numa parte do livro, na página 97. A gente vai ler um pedacinho dessa página e retomar alguns trechos do livro, nos capítulos anteriores que ficaram para trás, que foram marcantes e importantes para nós. Então, a gente vai relembrar alguns deles. Começando a leitura, então, ali. O fundamento desse posicionamento está na compreensão dos recursos e dos serviços da educação especial, incluindo-se classes e escolas especiais, como integrantes da ampla rede de apoio e ajuda à inclusão. Essa proposição encontra-se sintetizada nas palavras de Carvalho, 2004, para quem as políticas oficiais devem ser guiadas pela ideia de que a inclusão extrapola a adoção de medidas que garantam a presença física dos alunos nas escolas, como a garantia de matrícula de aluno com deficiência nas salas de aula no ensino regular, com os devidos recursos de acessibilidade arquitetônica. Para a autora, deve ser encarada como um movimento responsável que extrapola a ação da educação especial, não podendo abrir mão de uma rede de ajuda e apoio aos educadores, alunos e familiares. Nessa perspectiva, seria um erro político descartar a necessidade da continuidade de oferta de atendimento especializado em classes e escolas especiais, em um momento em que a educação geral está sucateada e encontrará inúmeras dificuldades na formação docente e na falta de estrutura física e pedagógica nas escolas. Mazzotta, 2008, defende essa ideia aqui. Mazzotta, 2008. Mazzotta defende que o princípio da inclusão é a melhor possibilidade de relação concreta entre o educando e a educação escolar. Entre o educando e a educação escolar, já que pressupõe a organização de situações de ensino-aprendizagem voltadas às necessidades educacionais de todos os alunos, sejam comuns ou especiais. No entanto, chama a atenção para os casos de situações escolares que podem requerer significativas intervenções e recursos muito diferenciados ou mesmo especializados. Para entender apropriadamente as necessidades educacionais de alguns alunos em outro espaço que não o da escola comum, para viabilizar a plena participação e integração escolar e social. Mazzotta, 2008, página 167. Sintetiza suas reflexões sobre inclusão com responsabilidade, afirmando assim: acreditamos que a concretização da educação escolar voltando ali, né? Concretização da educação escolar poderá ser melhor se utilizar diferentes auxílios e serviços educacionais que venham de fato atender bem às necessidades dos alunos,
isto é, melhor do que colocá-los em uma única esplêndida e especialíssima escola, mas onde todos fiquem sem as competentes respostas às suas necessidades básicas de aprendizagem para uma vida digna e feliz. Por fim, em oposição frontal a esse posicionamento, está dois defensores da chamada inclusão total ou radial, os quais defendem a inclusão irrestrita de todos os alunos no ensino regular. Segundo seus adeptos, a coexistência de situações paralelas de inserção de alunos, como as classes e escolas especiais, cria um impasse ao verdadeiro objetivo de incluir todos os alunos, constituindo-se em paliativos que apenas colaboram para a manutenção de sistemas paralelos de ensino. Ilustra esse raciocínio a seguinte passagem defendida por Mantuan 2003, página 25. O radicalismo da inclusão vem de fato de exigir uma mudança de paradigma educacional. Na perspectiva inclusiva, suprime-se a subdivisão dos sistemas escolares em modalidades de ensino especial e de ensino regular. As escolas atendem às diferenças sem discriminar, sem trabalhar à parte com alguns alunos, sem estabelecer regras específicas para se planejar, para aprender, para avaliar currículos, atividades, avaliação da aprendizagem para alunos com deficiência e com necessidades educacionais especiais. E agora, logo após essa leitura, vamos fazer uma pausa para tranquilizar, vamos ouvir uma música, relaxar. No caso aqui a gente escolheu uma música, mas aí em casa você pode escolher a sua também. A gente vai por essa porque é uma música muito bonita, marcante. Pra gente ajuda a relaxar, pensar, a ter calma, ou às vezes até levantar aí procurar um livro, né? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Assim, para a subversão de ordem escolar dominante, há inúmeras frentes da burocracia escolar que necessitam ser combatidas pelo forte caráter excludente que imputam ao processo de aprendizagem. Assim, as desigualdades tendem a se agravar quanto mais exercitamos um mecanismo perverso da diferenciação em função das diferenças individuais. Reflita sobre a afirmação do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, ao exaltar a filosofia que deve nortear as ações em prol da universalização de direitos sociais. Temos direitos de ser iguais quando a diferença não inferioriza o direito de ser diferentes, quando a igualdade nos descaracteriza. Santos, 2010. Para Ferreira e Guimarães, 2003, o processo de inclusão avança ao lançar um olhar para as pessoas com deficiência como interlocutores que desafiam as instituições escolares a inovar suas concepções e práticas pedagógicas perante os processos peculiares de ensino e aprendizagem desses alunos, já que na integração promovia-se uma exclusão velada deles ao forçar sua adaptação ao ritmo e estilo dos demais. Na escola, potencializa-se o papel do meio social no enfrentamento de desafios impostos pelas deficiências e outros quadros, em vez de que as crianças e os jovens estão em processo de conscientização acerca
de suas diferenças, dificuldades e possibilidades. Não estando suficientemente maduros para o enfrentamento do preconceito e da discriminação de que são alvo. O movimento pela inclusão busca ampliar a ação da escola em relação ao processo de ensino e aprendizagem e seus desdobramentos, contemplando as necessidades educacionais especiais de todos os alunos, independentemente de suas singularidades. Assim, temas como gestão participativa da escola, formação inicial e continuada, diversidade e educação, necessidades educacionais especiais, entre outras, passam a integrar as agendas governamentais e a direcionar o debate acerca da inclusão. O especial da educação, nesse sentido, é um conceito que se reveste de um novo significado e deixa de estar centrado em um tipo de aluno e lugar, para assumir o sentido de um conjunto de recursos e serviços humanos, físicos, materiais, técnicos e tecnológicos, postos a serviço da educação para oferecer respostas educativas às manifestações de singularidades dos alunos em seu processo de aprendizagem. Para Carvalho, 2000, página 80, a melhoria da qualidade das respostas educativas é a remoção de barreiras para a aprendizagem, representam o especial na educação no contexto da educação inclusiva. Este princípio encontra-se respaldado nas agendas políticas de diversos países, guiados pelos documentos que inspiram as políticas inclusivas dos países membros da ONU. Estabelece-se um plano de ação que deveria ser cumprido em uma década pelos países signatários da proposta, fazendo com que essa nova orientação filosófica impulsione-se mudanças estruturais nos modos de conceber e de praticar a educação, estendendo seus domínios para além dos muros das escolas, em direção a outras instâncias sociais, como a mídia, a saúde, o transporte e o lazer.
Após a nossa pausa, então vamos retornar ali à nossa leitura. Destacamos 3 documentos que estimulam a adoção do paradigma inclusivo pelos sistemas de ensino, pela importância que tiveram na incorporação de diretrizes no campo da legislação educacional, nas décadas de 1990 e 2000. Declaração de Jomtien, Unesco, 1990. Proclamado na Conferência Mundial da Educação para Todos, na Tailândia, o documento reafirma a educação como um direito de todos, destacando-se como elemento determinante no desenvolvimento social, econômico e cultural, contribuindo para a tolerância e a cooperação internacional. Como signatário do documento, o Brasil compromete-se com a erradicação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental em 10 anos, com metas oficializadas na Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que institui o Plano Nacional de Educação. Declaração de Salamanca, Brasil, 1994. Documento oriundo da Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, Acesso e Qualidade, realizada na Espanha, cujo objetivo é a atenção educacional aos alunos com necessidades educativas especiais. Com a participação de 92 governos e 25 organizações não governamentais, acordou-se a união de esforços em defesa de uma escola única para todas as crianças, independentemente de suas diferenças individuais. Destacamos um trecho da Declaração Brasil 1994, na qual se evidencia que a preocupação da escola deve focar todas as diferenças e não apenas aquelas oriundas de deficiência. As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem dotadas, crianças que vivem nas ruas e que trabalham, e crianças de populações distantes ou nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos ou zonas desfavoráveis ou marginalizadas. Convenção da Guatemala. Transformada em decreto presidencial, o documento reafirma os direitos humanos e as liberdades fundamentais de pessoas com deficiência, sobretudo o direito de não serem submetidas à discriminação com base na sua deficiência, repudiando todas as formas de discriminação. Tem sido utilizado para justificar a defesa da escola comum para alunos com deficiência, sob o argumento da discriminação manifestada na diferenciação
no caso de proposição de locais específicos para escolarização. Você tem observado mudanças nas práticas sociais e na organização das escolas nos últimos anos? Você tem se dado conta de que as pessoas com deficiência têm ocupado espaço cada vez mais significativos na mídia? Em função das políticas públicas, saberia citar alguns exemplos e fatos sociais que ilustrariam esse processo? Vamos dar um tempo para que vocês pensem na solução dessas questões.
Como vemos, há uma tendência na literatura em contrapor os processos de integração e inclusão, na tentativa de demarcar diferenças ideológicas entre ambos os processos. É importante reconhecer integração e inclusão como momentos distintos da trajetória histórica de um intenso movimento mundial que mobilizou minorias excluídas em relação à defesa de seus direitos. Ainda com abordagens diferentes, sobretudo em relação ao grupo-alvo, a que se destina pessoas com deficiência, minorias excluídas. Continuando então com a nossa leitura, fortemente amparados na crítica da desresponsabilização do Estado em relação ao financiamento da educação especial, desde sua origem, argumentam sobre a restrição de sua ação, com a oferta do atendimento especializado, sendo realizado por organizações não governamentais, como as instituições mantidas pelas APAES, via a realização de convênios para repasse de recursos financeiros ou cessão de profissionais que integram o quadro permanente do magistério. Especificamente, em relação à ação das escolas especiais, Batista 2008 pontua ainda que haja instituições com elevada qualificação profissional, docentes especializados, estruturas físicas adaptadas e entendimento individualizado ao aluno. Este cenário não corresponde à totalidade da realidade brasileira. No aspecto pedagógico, sobretudo, é que essas diferenças ficam mais evidentes, pois inexistem exigências de metas específicas a cumprir. Faltam políticas de avaliação institucional e total autonomia para a realização de projetos, muitas vezes dissonantes no processo para os demais alunos. No entanto, as instituições especializadas não seriam totalmente descartadas pelos teóricos, que escapam esse posicionamento, uma vez que teriam sua ação resignificada. Além do atendimento educacional especializado em turno contrário ou da escolarização formal, poderiam ser transformadas em centros de referência na formação profissional, utilizando o conhecimento acumulado em perspectiva diferente daquela centrada no atendimento. É emblemática nesse sentido a política de educação especial na perspectiva inclusiva, programada pelo MEC por meio da Lei 4.000/2009, de outubro de 2009, que assume a perspectiva da inclusão total como diretrizes oficial para o sistema de ensino. Nela, se propõe que a matrícula de todos os alunos seja realizada nas classes comuns, desde a educação especial, sendo complementada pelo atendimento educacional especializado ofertada preferencialmente à escola regular, aqueles alunos alunos que deles necessitaram. Mazota 2008 atribui o status de inclusão selvagem à posição que, em nome da antissegregação, promove a extinção de auxílios e serviços especiais,
pontuando quão ideológico pode ser o discurso da superação das desigualdades sociais que impõe suas verdades, particularidades, em detrimento do respeito ao outro e de suas reais condições individuais, sociais, de marginalização e exclusão. Na mesma linha de raciocínio, Pietro 2006 pontua: nem todas as ações da educação especial foram nefastas e conservadoras. É que a inversão de que a educação de alunos com deficiência, outrora sobre a responsabilidade de especialistas em espaços segregados, passe agora a ser ação inclusiva do ensino comum. Da mesma forma, assumir efeitos delérios para a população escolar. E você, considerando os diferentes pontos de vista sobre a relação do ensino comum especial, como se posicionaria diante da função das classes e das escolas especiais em educação especial? Você acredita que elas impeçam a proposta da inclusão? Fica essa pergunta no ar, então, né? Aí ele continua ali dizendo, a autora diz então que é inegável a complexidade desta temática em sua incorporação como princípio filosófico, inspirador dos sistemas de ensino. As adesões a um ou a outro posicionamento dividem pais, profissionais, pesquisadores e principalmente os sujeitos alvos deste processo. Pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. Obviamente, inegáveis são também os interesses que condicionam esses posicionamentos que não podem ser ignorados. Na superfície do debate, as temáticas que estão no foco das controvérsias sobre os sentidos da função da educação especial aludem à questão do espaço, da realização do grupo e dos alunos alvo da AEE e a sua organização curricular. Então ali, né, ele falou bastante coisa, a gente vai compreendendo aos poucos, né? Tem muita coisa ainda para ser compreendida, para ser atualizada, né? Lembrada, aprendida mesmo, né? E aí, depois de tudo isso, ele faz ali uma pergunta que é assim, ó: escola regular ou escola especial? Qual é o espaço mais adequado para a educação dos alunos com deficiência? Então, assim, para a gente poder responder essa pergunta de uma forma mais clara e objetiva, vamos ler e relembrar um texto que foi lido no vídeo anterior. Se eu não me engano, o nome dela é Daniela. Um texto bem esclarecedor que responde um pouco dessa pergunta ali, que junta esse conjunto de ideias e práticas que vem nas últimas décadas, revolucionando de forma de compreender e praticar a educação das pessoas com necessidades educacionais especiais, que precisam ser debatidas e analisadas criticamente pelos educadores, pois, em última análise, é na escola que os fundamentos serão colocados em prática ou não. Aí fica mais uma vez aquela questão ali: escola regular ou escola especial? Qual é o espaço mais adequado para a educação dos alunos com deficiência? Então vamos agora ouvir o trecho da leitura do texto da Daniela. E agora vamos refletir sobre uma leitura de Daniela Alonso, texto de Daniela Alonso, especialista em educação inclusiva
e selecionadora do Prêmio Victor Civita, educadora, nota 10. Então, esse texto da Daniela Afonso diz assim: o esforço pela inclusão social escolar de pessoas com necessidades especiais no Brasil é a resposta para uma situação que perpetuava a segregação dessas pessoas e cerceava o seu pleno desenvolvimento até o início do século XXI. O sistema educacional brasileiro abrigava dois tipos de serviço: a escola regular e a escola especial, ou o aluno frequentava uma ou a outra. Na última década, nosso sistema escolar modificou-se com a proposta inclusiva de um único tipo de escola a ser adotado. Foi adotada então a regular, que acolhe todos os alunos, apresenta meios e recursos adequados e oferece apoio àqueles que encontram barreiras para a aprendizagem. A educação inclusiva, que compreende a educação especial dentro da escola regular e transforma a escola em um espaço para todos. Ela favorece a diversidade na medida que é considerada que todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum momento de sua vida escolar. Há, entretanto, necessidades que interferem de maneira significativa no processo de aprendizagem e que exigem uma atitude educativa específica da escola, como, por exemplo, a utilização de recursos de apoio especializados para garantir a aprendizagem de todos os alunos. A educação é um direito de todos e deve ser orientada no sentido do pleno desenvolvimento e do fortalecimento da personalidade. O respeito aos direitos e liberdades humanas é o primeiro passo para a construção da cidadania e deve ser incentivado. A educação inclusiva, portanto, significa educar todas as crianças em um mesmo contexto escolar. A opção por esse tipo de educação não significa negar as dificuldades dos estudantes. Pelo contrário, com a inclusão, as diferenças não são vistas como problemas, mas como diversidade. É essa variedade, a partir da realidade social, que pode ampliar a visão de mundo e desenvolver oportunidades de convivência a todas as crianças.
Então, a resposta a este questionamento divide opiniões de pais e familiares, profissionais e gestores da educação, além dos próprios sujeitos, alvo desse processo. As pessoas com deficiência tem sido o mote que mobiliza polêmicos debates no cenário das políticas públicas na área da educação nas 2 décadas. Como vimos, os partidários da inclusão total ou radical defendem o fechamento das escolas especiais pelas mesmas serem consideradas espaços segregados que constituem paliativos que apenas colaboram para a divisão dos alunos em categorias normais e especiais. Em síntese, esse posicionamento expressa teor da Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, oficializada por meio da Resolução número 4 de 2009, na qual há um claro indicador da matrícula obrigatória do ensino regular com atendimento educacional especializado, complementado e não substituindo a educação comum como direito subjetivo de todos os alunos. Por outro lado, os adeptos à inclusão, como um processo de construção, argumentam pela defesa das conquistas históricas obtidas pelas pessoas com deficiência e a manutenção provisória de serviços que substituem a oferta regular, como as classes e escolas especiais para uma parcela de alunos, em função de graves comprometimentos ou da necessidade de uma proposta linguística diferenciada, como os surdos. O principal argumento para a implantação gradativa desse processo fundamenta-se no necessário planejamento e destinação de recursos para a formação de professores e organização da estrutura física e pedagógica das escolas comuns para absorver os alunos com deficiência, atendidos exclusivamente em escolas e classes especiais, juntamente pela falta de condução estruturais e pedagógica para então estar acolhendo e recebendo e acolhendo. Então, ali para terminar, né, mais um trechinho ali, ó. Na realidade, o debate da inclusão condicionado tão somente ao local da oferta, escola regular ou especial, expressa uma falta polarização que encobre questões que de fato deveriam ser alvos de debates nas políticas públicas. Tomemos fatos concretos para sustentar nossa argumentação de total de 24,6 milhões da população com deficiência no Brasil, apenas 4 milhões estão matriculadas em escolas regulares. E pessoas com deficiência representam somente 0,22% dos mais de 5 milhões de universitários brasileiros e 2% dos 26 milhões de trabalhadores formais ativos no Brasil, né? Então, são números que revelam quão distantes estão as metas inclusivas de concretizar sobretudo e de se forem apenas consideradas medidas legais que por decreto desconsideram a diversidade econômica e cultural de um país de dimensões continentais como o Brasil. Em síntese, se inclusão na escola regular é objetivo político público, há 2 décadas e as instituições especializadas vêm realizando o atendimento educacional a essa parcela de alunos, né? Então fica aí esse pensamento e com isso vamos então finalizando mais um vídeo. Obrigada a todos pela compreensão, pela participação e vamos finalizar então com a última parte ali do nosso parágrafo. Condicionar a matrícula a um único contexto de ensino, como aponta a nova política, subtrai direitos e opera para a percepção idealizada da escola como um instrumento privilegiado na mediação da inclusão social.
evidenciando o reducionalismo da problemática da exclusão na instituição escolar. Inúmeras são as manifestações contrárias a essa decisão nos movimentos sociais, sob o argumento de que a inclusão deve ser encarada como um processo totalmente gradativo. Muito obrigado a todos pela participação e até o próximo vídeo.